Esse é um tema que vocês me pediram muito, mas muito aqui mesmo, que tem sido debatido no Brasil agora, que tem assustado muitos brasileiros, que é a reforma da Previdência. Então, para falarmos sobre isso, a gente chamou aqui a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma autoridade nesse assunto, que tem estudado a questão da Previdência no Brasil, da dívida pública no Brasil. Eu vou ler a biografia dela aqui rapidamente, para vocês terem uma noção do qual é a experiência dela nesse campo. Ela foi auditora fiscal da Receita Federal no Brasil, ela é ex-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, já publicou vários livros no Brasil e no exterior. Foi assessora técnica da CPI, da dívida pública na Câmara dos Deputados, no Brasil isso, e também do Comitê da Verdade sobre a Dívida Pública, instituído pelo Parlamento grego, para poder também analisar a dívida pública da Grécia. Antes de tudo, muito obrigado por seu tempo aqui, Maria Lúcia Fatorelli, para poder falar sobre a reforma da Previdência, que é um assunto que tem ocupado as pautas na imprensa e na mente das pessoas também, né? Muita gente preocupada com o que vai acontecer, né? O que vai passar, se vai passar ou não. Então a pergunta principal, que eu acho que é a principal, né? E antes de tudo, ela é necessária? A reforma da Previdência é necessária? Olha, Henri, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar com você, com todos os participantes do seu programa. É muito importante esse espaço, porque a grande mídia realmente está abordando muito o assunto, mas ela não dá espaço para quem é contrário a essa reforma que foi apresentada aí, né? Para responder a sua pergunta, é necessária essa reforma? Olha só, são normais reformas da Previdência para fazer ajustes, para alcançar aquelas pessoas que ainda estão fora, porque o modelo que nós temos aqui no Brasil é o modelo universal, é o modelo que abrange todas as pessoas, de acordo com a nossa Constituição. Ele é solidário, ou seja, todo mundo participa. Então, o que está na nossa Constituição é uma conquista importantíssima, é o maior patrimônio social do povo brasileiro. Olha, o modelo que nós temos no Brasil é o modelo universal, é o modelo solidário em que todas as pessoas contribuem, o governo e toda a sociedade através das contribuições. Então, isso está lá no artigo 195 da Constituição. Nós temos, então, várias contribuições. Ao longo dos anos, essas contribuições deram conta de toda a despesa com previdência, assistência e saúde e ainda sobraram dezenas de bilhões de reais que foram desviados principalmente para pagar juros da dívida. Desde a Constituição Federal até 2015, inclusive, sobraram recursos nas contribuições. E o governo, que está previsto lá no artigo 195, ele tem que participar, nunca precisou da participação dele, porque as contribuições deram conta. Somente a partir de 2016, por causa da crise fabricada, é que as contribuições já não deram conta mais. Então, nós não tivemos nenhum excesso de gastos na Previdência, nem na assistência, nem na saúde. Por que de repente as contribuições se tornaram insuficientes para cobrir todo o gasto com a Seguridade Social? Por causa da crise produzida, porque a empresa quebrada não contribui, desempregado não contribui. Quem vai para a informalidade, que aumentou muito com a reforma trabalhista, também não contribui. Então, aí é que está o problema. O problema não está nos benefícios, que é o que a reforma ataca. O problema está na fonte de recursos. E a fonte de recursos, se o país funcionar bem, não tem problema, como não teve desde a Constituição até 2015. O problema veio a partir da crise fabricada pelo Banco Central com a sua política monetária. Então, esse é o ponto, essa é a reforma que nós temos que exigir. A reforma da política monetária do Banco Central, nós temos que popularizar esse assunto. É preciso que as pessoas tomem conhecimento do que é essa política monetária que produz juros altos, produz escassez de moeda no mercado, empurra o juro de mercado para essas taxas abusivas que são praticadas no Brasil e que quebra a economia, impede os investimentos e amarra o nosso desenvolvimento socioeconômico.
Então, que sejam necessários ajustes, isso seria uma coisa normal. Isso deveria ser feito a partir da chamada de vários especialistas para estudar onde é que tem algum desajuste, onde que tem algum problema, não é? Porque a importância da seguridade social para o Brasil, eu falo seguridade social porque a previdência social está inserida na seguridade social, que abrange previdência, assistência e saúde, tá? E essa estrutura que foi incluída na Constituição de 88 não caiu do céu. Ela foi incluída lá a partir de muita luta, muitas pessoas deram anos de sua vida dedicando a esse tema, a importância disso para o povo brasileiro. E você vê, apesar dessa estrutura toda da Seguridade Social, o Brasil ainda é hoje considerado o país mais injusto do mundo, por causa da brutal concentração de renda. Vocês já devem ter visto um artigo da Oxfam, que foi divulgado ano passado, apenas 5 pessoas no Brasil, 5 brasileiros, detêm o mesmo patrimônio, a mesma renda, riqueza, que a metade da população, que mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, essa concentração de renda brutal, nós temos ainda muita pobreza, a miséria está aumentando no Brasil. Então, o que a gente tinha que estar discutindo? Como melhorar os benefícios sociais? Como alcançar essas pessoas que ainda estão à margem da sociedade, julgadas nas ruas das cidades, desprezadas, não é? Porque o Brasil é riquíssimo, Henry. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Além de nós termos aqui muita riqueza mineral, natural, nós temos as florestas mais ricas, nós temos todos os minerais, nós temos nióbio, nós temos petróleo, água, terra agricultável, clima favorável, temos todas as matrizes energéticas, então nós temos uma riqueza impressionante e nós temos também riquezas financeiras. Tá? Nós temos riquezas financeiras aqui no Brasil, olha, ninguém está falando nisso, nós temos 1,270 trilhão no caixa do Tesouro Nacional. No caixa. E que dinheiro é esse? É dinheiro de excesso de arrecadação, que o governo não gasta por causa daquela emenda do teto. Lembram da PEC do teto, que estabeleceu o teto para todas as despesas, com todos os ministérios, exceto a dívida pública, tá? Exceto o gasto financeiro. Então, nós temos lá esse excesso de arrecadação que não está sendo gasto, e temos também receitas advindas de excesso de emissão de títulos da dívida pública. O Tesouro Nacional tem emitido muito mais títulos do que o necessário. Centenas de bilhões a mais. Então, olha que loucura. Emite o título, paga juro, porque depois que emite e vende tem que pagar juro, e o dinheiro fica entesourado lá no caixa do Tesouro. 1,270 trilhão, quase 20% do PIB no caixa do Tesouro. Temos mais 1,2 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que os bancos não conseguem emprestar. Então, só com isso, gastamos 754 bilhões de reais para remunerar os bancos nos últimos 10 anos. E ainda temos aquela bolada de reservas internacionais, que dá cerca de 1,5 trilhão de reais, que são 375 bilhões de dólares. Então, Henry, olha isso. Nós temos muito dinheiro em caixa, nós temos muitas riquezas. Então, a reforma que nós teríamos que estar discutindo nesse momento seria a reforma para atingir essas pessoas que ainda estão fora da assistência social, que a assistência social não está conseguindo alcançar, e a melhoria dos benefícios dos pobres, porque a maioria dos benefícios que a Previdência Social paga não ultrapassa 2 salários mínimos. Tá? Então, essa reforma que o ministro Guedes apresentou, ela não tem nada a ver com isso.
ela vem falando em déficit. Olha, quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição. Então, além dele falar dessa questão do déficit, ele vem jogando a culpa nas pessoas idosas, falando que o povo está vivendo muito e quer tirar direitos. O que está por trás dessa reforma do Guedes e do Bolsonaro, essa PEC número 6 de 2019, é o desmonte do que a gente já conquistou. Então, essa reforma que eles trazem, ela não é necessária de forma alguma, ela é perversa. Ela corta o pouco que o povo brasileiro já conseguiu conquistar, e o que está por trás dela é o regime de capitalização, que nem pode ser chamado de previdência, Henrique. Se a gente olhar no dicionário, eu vou provocar os seus amigos aí que assistem o seu programa. Se vocês olharem no dicionário, peguem aí e olhem, qual que é o sinônimo de previdência? Vocês vão encontrar lá, segurança. A pessoa que, não é, que se está atenta a uma previdência, ela está atenta a uma segurança, ela está buscando uma segurança. Por isso é que esse capítulo da Constituição chama Seguridade Social, para dar segurança aos trabalhadores e trabalhadoras, estejam eles na ativa, vão precisar de assistência à saúde, estejam eles à margem da sociedade, vão precisar de assistência, estejam eles já aposentados, já cumpriram o período laboral, vão precisar de aposentadoria. O que a gente tem hoje abrange não só isso, assistência, saúde e previdência, mas abrange também, dá uma segurança em várias situações de vulnerabilidade das pessoas. Por exemplo, auxílio-doença, licença maternidade, salário família, salário-desemprego, na invalidez, proteção na invalidez, proteção na velhice, na idade avançada, e até auxílio reclusal. Então, olha a proteção. É uma proteção social que abrange várias situações de extrema vulnerabilidade das pessoas. Na capitalização, que é o objetivo da PEC 6, toda essa proteção social desaparece. Toda participação do Estado e das empresas desaparece. Os trabalhadores e trabalhadoras ficam órfãos, cada um por si, e a sua continha. Cada um vai ter a sua continha individual, ligada a um fundo financeiro. Esse fundo financeiro vai cobrar taxas exorbitantes, porque é assim que funciona no mundo inteiro, ainda mais aqui no Brasil, que a autoridade monetária aqui, o Banco Central, não controla nem os juros de mercado. Os bancos cobram o que querem, o que bem entendem. Cobram no cartão de crédito o que querem. Não é assim? Sim, imagina essas taxas, não é? Então, não tem segurança nenhuma. Capitalização é aplicação de risco e de alto custo administrativo. E onde é que esse fundo vai aplicar esse dinheiro dessas continhas individuais? Não é o trabalhador que vai dizer onde ele quer que aplique. É o fundo que vai tomar essa decisão lá. E aí, com o mundo, nós estamos vivendo o capitalismo financeirizado. O mercado está abarrotado de papéis podres, que inclusive provocaram a crise de 2007 lá nos Estados Unidos, 2010 na Europa, os tais derivativos dos derivativos dos derivativos. O que vai acontecer? Esses fundos podem aplicar nesses derivativos sem lastro. Aliás, o Brasil pode virar o destino desses papéis podres que ainda estão abarrotando o mercado financeiro mundial. E a classe trabalhadora brasileira vai ficar completamente desamparada, apesar de ter contribuído para a sua continha, apesar de ter feito a sua parte. Então, essa reforma, Reni,
essa reforma ela tem que ser derrubada, ela não pode ser aprovada de forma alguma, porque vai dar um resultado extremamente negativo para as pessoas, para a economia do país, porque esse é um outro dado importante. Olha, o dinheiro dos benefícios da Seguridade Social que hoje chegam nas mãos de mais de 100 milhões de pessoas, são atendidas pela Previdência e pela Assistência Social aqui no Brasil, quem recebe esses benefícios vai à feira, não vai? Vai à farmácia. O feirante contrata uma pessoa para trabalhar na casa dele, essa pessoa paga um serviço para o seu filho, paga uma escola, compra um livro. Tudo isso movimenta a economia. E tudo isso traz arrecadação, porque o consumo, a maior tributação que existe no Brasil é sobre o consumo. Então, as pessoas que recebem esses benefícios consomem. E o tributo embutido em todos os bens e serviços no Brasil, ele retorna aos cofres públicos. Além disso, quem fizer opção pela capitalização vai parar de contribuir para o INSS. O empregador também. Então, esse dinheiro também vai deixar de chegar aos cofres públicos. E ainda tem o custo de transição. O custo de transição para esse regime que a gente tem hoje, para a capitalização que o Guedes deseja, tem um custo elevadíssimo. Em alguns países, chegou a mais de 2 PIBs. Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza produzida no Brasil, no país, durante o período de um ano. Imagina, 2 PIBs para fazer a transição, ou seja, ele fala que quer economizar 1 trilhão, mas ele não fala quanto vai gastar a transição. Ele não fala o rombo, as contas públicas, a economia do país, né? Entendi. Então, assim, durante a campanha eleitoral, a gente viu quase todos os candidatos mencionando a necessidade da reforma, e você diz que isso não é necessário porque o dinheiro existe, só está sendo mal distribuído ali, não está chegando onde deveria chegar. Se não há necessidade, e esse debate tão acalorado está acontecendo agora, por quê? Qual o interesse por trás disso? Quem vai ganhar com isso? Olha, o único setor que vai ganhar com essa reforma é o setor financeiro, que é o setor que manda no mundo, tá? Que está impondo esse tipo de reforma em vários países. Tem um estudo recente da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que mostra que 30 países enveredaram por esse modelo de capitalização. Né? Será que esses 30 países tiveram ideia por eles mesmos? Não. Essas reformas vêm como recomendação do FMI, do Banco Mundial e do BIS. O BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais. É um banco que se acha assim com autoridade de dirigir os países e determina através dos bancos centrais esse tipo de reforma, porque esse tipo de reforma coloca toda a população nas mãos do mercado financeiro, nas mãos dos destinos dessa financeirização que é o que está dominando o planeta nesse momento. Mas onde é que isso está nos levando? Dos 30 países que optaram por esse modelo, 18 já desistiram e voltaram atrás. Isso está no estudo da OIT, que depois eu posso enviar o link para vocês. Esse estudo está na página da Auditoria Cidadã. Nós publicamos a versão em português lá, para que as pessoas tenham acesso ao estudo de um organismo importantíssimo, internacional, que mostra que esse modelo de capitalização é um modelo fracassado no mundo. Fracassou em 18 países que voltaram atrás. E 12 que ainda estão, vários deles estão entrando em colapso. Porque essa capitalização, ela funciona assim, ó, as pessoas pagam durante décadas, 30, 40 anos, esses fundos recebem
essa contribuição, aplicam no mercado financeiro, e se deu errado, como tem dado, inclusive, nesses fundos poderosos das estatais, nos fundos lá nos Estados Unidos, na Europa, não é? Por causa dos derivativos sem lastro, por causa dos papéis podres que estão no mercado financeiro. Então, como tem dado errado, no final, o trabalhador fica sem nada. A modalidade de capitalização que o Guedes incluiu na PEC 6 é modalidade de contribuição definida, ponto final. Ou seja, os trabalhadores sabem que vão ter que pagar aquela contribuição definida obrigatória. Não tem uma linha sobre o rendimento. O rendimento vai depender do mercado. Tá? Entendi. E dando certo ou dando errado, a administração do fundo vai ter que ser paga. Tá? Então, ela só interessa ao mercado financeiro. Quando os candidatos falaram em reforma, é porque alguns ajustes normalmente têm que ser feitos, mas os ajustes não têm nada a ver com a proposta que o Bolsonaro e Guedes apresentaram ao Congresso. Tá? Entendi. E sim, tem um governo agora e uma classe política determinada a passar essa reforma como ela está. Eles ressuscitaram agora também alguns temas do Temer também, do primeiro projeto lá. O que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para evitar isso que vá prejudicar boa parte da população brasileira? Que poder a gente tem agora para evitar isso? Olha, o nosso poder está no conhecimento do que está realmente provocando desequilíbrio às contas públicas no Brasil. Henry, nós estamos tendo uma chance de abrir um debate com toda a sociedade, porque essa PEC mexe com toda a sociedade. Não tem ninguém que não está sendo atingido por essa PEC. Tá? Trabalhadores do setor público, privado, ativos, aposentados, pensionistas, urbanos, rurais, até aqueles que já estão aposentados do serviço público, recebendo integral, que acham que estão seguros, não estão. Tem um artigo da PEC que abre a possibilidade de cobrança de contribuições sem limite. Então, o governo pode cobrar contribuição de 50%, 60% dessas pessoas, dizendo que elas estão recebendo um valor muito alto. Tá? Então, não tem ninguém. Então, bom, já que estamos todos no mesmo barco, toda a sociedade, nós temos a chance de abrir um debate e compreender onde é que está, de fato, o rombo das contas públicas. Por que o nosso país, um país riquíssimo como o Brasil, em todos os sentidos, não deslancha? Essa é uma pergunta. Por quê? A gente tem que parar para pensar nisso. Se nós temos toda essa riqueza, todo esse potencial, todo esse dinheiro em caixa, temos riquezas financeiras, por que o nosso país não deslancha? Onde é que está o nó que amarra o Brasil? Né? A segunda pergunta que eu quero colocar: o que provocou essa crise? Tá? Essa crise que jogou milhões e milhões de pessoas no desemprego, que quebrou indústrias, quebrou estabelecimentos comerciais, de serviço, etc., derrubou o PIB do gigante Brasil em mais de 7% em apenas 2 anos. De onde veio essa crise? A crise lá fora decorreu de uma crise instalada nos bancos, porque os bancos vinham naquela farra dos papéis derivativos sem lastro, até que entraram em colapso, e aquilo é que provocou a crise lá. Nós tivemos alguma crise bancária aqui no Brasil? Não. Nós tivemos alguma quebra de safra, alguma peste, alguma guerra, que são os fatores que provocam crise? Não. O que nos trouxe para essa crise? É importante analisar isso, porque é a crise que está justificando
a reforma da Previdência e as privatizações, a entrega do nosso patrimônio. Tudo está pendurado nessa crise. A arrecadação das contribuições sociais que financiam a Seguridade foram superavitárias até 2015. Houve uma queda em 2015 por causa da crise fabricada e por causa das desonerações. O próprio governo falou para vários setores: você não precisa pagar, você não precisa pagar. E isso que afetou também, mas principalmente a crise fabricada. Nós, da Auditoria Cidadã, temos estudado a questão do endividamento público há décadas, tá? Há quase 20 anos. E nós conseguimos descobrir, Reni, como essa crise foi fabricada, usando, inclusive, a dívida pública. Então, rapidamente aqui, nós observamos que a partir de 2013, o Banco Central começou a subir as taxas de juros. As taxas de juros, a taxa básica, que existe no Brasil, que é a taxa Selic, estava em 7% ao ano. O Banco Central foi subindo essa taxa, 7, 7,25, 7,5, tal. Ele vai subindo a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa taxa chegou a 14,25%, que é uma coisa assim totalmente insustentável. Quando chegou a 14,25, ficou em 14,25 mais de um ano. Além desse juro básico, altíssimo, o Banco Central foi aceitando toda a sobra de caixa dos bancos. Tudo que os bancos não conseguiam emprestar ficava depositado e fica depositado no Banco Central. E o Banco Central remunerando diariamente a essas taxas abusivas. O que isso provocou? Provocou uma escassez de moeda no mercado financeiro. Por quê? Os bancos preferiam colocar o dinheiro no Banco Central e receber diariamente essa taxa absurda do que correr risco de emprestar para a empresa, indústria, comércio, etc. Tá? Foi isso que quebrou a nossa indústria. Além disso, se os bancos tinham essa garantia de colocar o dinheiro lá, eles exigiam taxas de juros exorbitantes das empresas. Pensem, acompanhem comigo. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro, que está em cerca de 1 trilhão e 200 bilhões, essa montanha de dinheiro, que os bancos depositam lá? Imaginem 1 trilhão e 200 bilhões no caixa dos bancos aí, para serem emprestados à população e aos bancos e às empresas. Como é que os bancos iriam conseguir emprestar esse dinheiro? Eles teriam que o quê? Baixar o juro, certo? Imagina essa bolada de 1 trilhão e 200 bilhões no caixa dos bancos. Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado no caixa, guardado na gaveta, Henry? Não. Claro que não, né? O que eles iam querer fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar, não é isso? Sim. Para emprestar, eles teriam que baixar o juro, correto, gente? Imagina a nossa economia irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões a juro baixo. Adeus crise. As empresas parariam de quebrar, voltariam a investir, a gerar emprego e renda. As pessoas com emprego e renda estariam contribuindo mais para o INSS, a arrecadação tributária aumentando, não haveria justificativa para a entrega do nosso patrimônio, para as privatizações, não haveria justificativa para essa retirada de direitos. Tá? Então, a crise, essa fabricação da crise, ela beneficiou os bancos. Porque os bancos é que receberam essa bolada dessa remuneração da sobra de caixa. Tá? E não correram risco nenhum. Esse dado a gente comprova também, apesar
crise, entre aspas, em 2015, que foi o ano que o PIB caiu quase 4%, as empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais em um ano. E eles ainda fizeram uma mega reserva, uma provisão de 187 bilhões, o que reduz o lucro. Então, na prática, o lucro deles foi quase 300 bilhões num ano de crise. 300 bilhões, gente, é o triplo do orçamento anual da educação ou da saúde. É uma montanha de dinheiro. Então, veja bem, os bancos lucraram com a produção da crise e agora eles lucram de novo com as medidas adotadas para contornar a crise. Entendi. A PEC do teto, que veio para contornar a crise, estabeleceu teto para tudo. Todos os gastos sociais, todos os ministérios, toda a estrutura de Estado. Deixou de fora o gasto financeiro, que favorece os bancos. A reforma da Previdência só favorece os bancos. Então, falei tudo isso para responder sua pergunta. O que podemos fazer? Eu vejo o seguinte: quem escreveu essa PEC já perdeu aquele senso de humanidade. Quando reduz o BPC para R$ 400, quando corta, a rebaixa para 60% a aposentadoria de quem ficou inválido, quando reduz as pensões das viúvas e dos viúvos em 60%, quando corta o abono é um salário mínimo de quem ganha até 2 salários mínimos. Ele acha privilegiado quem ganha mais de um. Agora, só quem ganha até um salário mínimo recebe abono. Então, assim, as mulheres rurais vão ter que trabalhar até 60 anos. Aquelas pessoas que têm aposentadorias especiais, por causa do desgaste na atividade, vão ter que trabalhar, homens, até 65, no mínimo. A idade mínima agora é móvel. Isso não existe no planeta, só nessa PEC. Quem escreveu isso já perdeu o senso de humanidade, já não está enxergando pessoas na sua frente. Está enxergando números e lucro só. Então, essas pessoas que estão defendendo essa reforma e só estão enxergando números e lucro, não adianta chegar para elas e falar: essa medida vai aumentar a miséria, essa medida, essa PEC, vai prejudicar a economia do país, essa PEC vai colocar idosos na indigência, porque os idosos não terão atingido idade para aposentar, não vão conseguir emprego. Eles vão viver de quê? Quem vai contratar uma pessoa depois de 60 anos? Para ela atingir os 65 para aposentar? Então, quem escreveu isso, não adianta esses argumentos. Essas pessoas não têm mais essa capacidade de sentir, de enxergar que por trás dessas medidas tem seres humanos, tem pessoas, não é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se ver, todos nós que estamos sendo atingidos, como eu falei, ninguém tá livre dos danos dessa PEC. Todos nós, então, temos que nos enxergar nesse momento como uma nação, como um grupo só, um povo. E aí, se a gente conseguir reunir essa força, nos colocar como uma sociedade unida, de um lado, quem é que está do outro lado? O setor financeiro, os bancos, tá? Que estão funcionando de forma exacerbada. Os bancos existem para prestar serviço, não para detonar com a economia do país e com a vida das pessoas. Então, se nós nos unirmos, nós podemos partir para o ataque, em vez de ficar simplesmente lamentando: ai, meus direitos, ai, porque isso não toca essas pessoas. O que vai tocar essas pessoas é o seguinte: vocês provocaram a crise. Essa crise foi fabricada.
pela política monetária do Banco Central, que beneficiou principalmente os bancos, unicamente os bancos. Essa crise fabricada quebrou as indústrias, quebrou a economia brasileira, derrubou o PIB, provocou milhões de desempregados. Vocês têm que responder por isso. E agora, vocês ainda querem roubar a nossa Previdência Social. Trocar por essa capitalização aí, sem futuro algum para a classe trabalhadora, uma coisa que está dando errado, está colapsando no mundo inteiro. Né? Então, Henri, não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas eu vejo uma possibilidade de fato, acordar as pessoas, de dar um choque nas pessoas, para que elas enxerguem a riqueza do Brasil e como nós temos sido roubados. Perfeito. Eu acho que assim, eu vejo que é uma luta de um Davi contra um Golias, né? Porque, na verdade, a população ela está desmobilizada e ela enfrenta algo gigantesco, né? Mas perfeito, eu acho que as suas considerações aqui vão ajudar a esclarecer um pouco, visualizar um pouco o que é esse cenário, o que essa reforma representa para o Brasil, para o brasileiro também. E eu agradeço muito o seu tempo aqui e as suas explicações. Muito obrigado. Nada, Henri, eu é que te agradeço, viu? Olha, muito grata, viu? A gente agradece muito a participação da Maria Luz Fatorelli aqui. Muito obrigado mesmo por nos esclarecer sobre esse assunto aqui, por nos ilustrar sobre como funciona a Previdência atual e o que querem fazer com o Brasil também. Então, como a Maria Lúcia disse, cabe a nós, cidadãos, lutarmos por nossos direitos e também lutarmos contra aquilo que nos parece ser injustos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, sobre a questão da Previdência, o que vocês pensam sobre isso. E também passem esse vídeo adiante, porque é um tema muito importante que vai afetar todos os brasileiros. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus parentes, para que eles também saibam mais sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!